Olá! Seja muito bem-vindo! É um imenso prazer mais uma vez estar aqui junto com você. E hoje, em nossa conversa de coxia, nós vamos falar sobre o teatro infantil. Tenho certeza que esse assunto vai lhe interessar e muito. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. No século XVI, o teatro ele era de caráter moralista e de catequese. Desenvolvido pelo padre José de Anchieta, ele, além de colocar em cena atores, também traziam crianças em cena para representar esses autos. Ao mesmo tempo que acontecia essas representações, o intuito desse teatro era conquistar os adultos, maior parte indígenas, e ao mesmo tempo catequizar essas crianças. No período medieval, a criança ela era vista como uma miniatura, uma réplica do adulto. Ou seja, não tinha uma visão sobre o contexto da infância. Então, a criança ela era considerada um pequeno adulto. Nesse período não havia uma visão específica que respeitasse a individualidade da criança. Ou seja, a criança ela era vista, na verdade, como uma página em branco. E nessa página em branco, o adulto iria escrever e dentro dessa escrita iria colocar ali todo o seu código de moral, de ética, de valores, de crenças, sem respeitar ao mínimo que fosse as diferenças que existiam entre uma criança e outra, porque não havia essa concepção de infância. Então, para entender o teatro infantil, é preciso entender essa concepção de infância. E nisso foi preciso mais de um século e meio, né, para que se chegasse a um pensamento referente à infância e algo direcionado à infância. Alguns autores, alguns pesquisadores começam a trabalhar sobre esse aspecto desse olhar sobre a criança. Em meados do século XVII e século XVIII, surge então aí em praças públicas apresentações de teatro de marionete. Esse é o mais próximo que poderia chegar a uma concepção de teatro infantil. Porém, esses teatros apresentados, né, com essas marionetes, muito pouco chegavam perto daquela coisa que seria a concepção da infância, ou propriamente para o público infantil. Era muito mais ligado ao público adulto. O teatro infantil, ele chega aos solos brasileiros, né, com uma concepção de teatro para infância, né. Praticamente nós temos aí contados 6 décadas, né. Ele está completando aí seus 60 anos, com uma concepção de muita luta, de muita resistência, e que vai revisitar alguns textos de histórias infantis, ou seja, grandes clássicos que foram criados para crianças há séculos atrás. Mas a primeira dramaturgia infantil brasileira surge a partir da peça O Casaco Encantado, de 1948. E essa peça, que é muito rica, dramaturgicamente, artisticamente, ela foge desse cunho moralizante ou moralista que seja, e também não tem aquela pegada pedagógica. E foi um grande sucesso. E foi, sem sombra de dúvida, a partir do sucesso dessa peça, do lançamento dessa peça, que outros grupos de teatro, tanto pessoas de renomes, né, no teatro e na dramaturgia, como grupos jovens, fugiram dessa coisa do teatro pedagógico e agora vão para um teatro mais artístico, ousando a abordar temas e outros assuntos que sejam importantes para a infância, mas sem ter aquele cunho propriamente dito pedagógico. No contexto infância, o teatro infantil, ele tem ganho grandes passos nas escolas, porém, ele quer muito mais que isso. Ele quer também servir como entretenimento e lazer. E consegue ir aos grandes teatros, levando as peças infantis
Porém, ainda há um grande preconceito com relação a esse tipo de teatro. E muitas vezes ele é taxado como teatrinho. Agora vejam só vocês que curioso. No século XIX para o século XX, existiam crianças representando, e só que essas crianças elas não representavam para as outras crianças. Não era um texto direcionado de criança para criança, ou um adulto que escrevia um texto infantil para a criança representar para outra criança. Eram crianças que estavam representando textos de romancistas, textos de dramaturgos conhecidos, ou até mesmo recitando poemas e poesias de poetas famosos, né? Então era um texto de criança para o adulto, ou seja, elas só representariam ou recitariam aqueles textos, mas para satisfazer o ego do adulto. Em 1905, no jornal Correio da Manhã, havia uma reportagem, uma resenha, na verdade, né, que falava sobre Olavo Bilac e sobre Coelho Neto e suas preocupações com relação à infância, aos textos que seriam direcionados às crianças, que eram poucos. Então, para dar uma respirada em relação a essa questão de colocar para a criança um texto infantil, no qual a criança e os pais poderiam recrear, ou seja, dar uma certa descansada com relação às comédias de costumes francesas que eram uma epidemia no Brasil dessa época. E essa preocupação veio aumentando, porque em 1944, no jornal Globo, Pascoal Carlos Magno, ele escreveu em relação ao texto infantil que o Brasil deveria despertar em relação a isso, em trazer, incentivar a criação de teatros para crianças, mas é exatamente na década de 70 que o teatro infantil ele dá um despertar muito grande. As pessoas, em relação a esse gênero de teatro, encontram um interesse maior, porque agora ele sai daquela coisa do papel e vai para as múltiplas ações, né? Agora ele vai inserir um mundo muito mais lúdico, e esse mundo lúdico vai encantar tanto os mais velhos como as crianças mais novas, até mesmo aquelas que ainda não são alfabetizadas. O livro Teatro da Criança, de 1938, lançado por Henrique Pogonetti e Juraci Camargo, traz aí uma nova concepção de arte. Esse livro ele pode ser utilizado tanto nas escolas como nos clubes e também em suas próprias casas, dando uma ideia geral à criança de como que é o acesso a um texto teatral. Em 1948, as crianças iam aos teatros assistirem peças e muitas vezes representavam, mas não tinha um texto direcionado para a criança, ou seja, um texto de caráter infanto-juvenil ou infantil. Então, pensando nisso, autores, diretores, produtores, pensaram em criar essa dramaturgia para o público infantil e foram criando companhias. No Rio de Janeiro, Pernambuco de Oliveira e Pedro Veiga fundaram o Teatro da Carochinha. E nesse mesmo ano, Tatiana Belinsky e Júlio Gouveia fundaram também o Teatro Escola de São Paulo. Nos anos 50, lá no começo, 1950, Maria Clara Machado, ela ganha uma bolsa para estudar em Paris. Então ela vai lá e estuda improvisação com o grande mestre Charles Dullin. E depois ela retorna ao Brasil. Chegando ao Brasil, ela vê que ela fica à espera de oportunidades essas que não vêm. Então no espaço onde ela ensaia, junto com o seu pessoal, né, onde ela dá aulas de teatro para a comunidade, ela vê naquele espaço uma possibilidade de se exercer como artista. E dali surge então o tablado, que se torna uma escola referência do Brasil inteiro até os dias de hoje. Dona de uma vasta dramaturgia premiada, Maria Clara Machado, ela tem textos incríveis que se tornaram clássico da literatura e dramaturgia infantil. Podemos aí citar como, por exemplo,
Pluft o Fantasminha, podemos também o Rápido das Cebolinhas, entre tanto outros, né? A Menina e o Vento, e assim vai. Ainda ali na década de 70, em meio àquela efervescência da ditadura militar, Ilo Krugli apresenta seu teatro para as crianças com a peça Histórias de Lenços e Ventos, que é considerada até hoje um divisor de águas na história do teatro infantil. Mas é a partir da década de 80 que o teatro infantil ele se firma e ganha o seu espaço de forma muito mais apropriada. Ele se apropria agora da sua linguagem e vem mostrar para as pessoas que ele veio para ficar, trazendo toda a sua diversidade de gênero, diversidade de estilos e sempre acrescentando algo a mais. E agora, com a tecnologia, nós podemos perceber que o teatro infantil ele tem alcançado um público muito maior, porque agora muitas das peças são feitas como superproduções. E isso nós temos exemplos como Vladimir Capella, que sempre traz em seus espetáculos, direcionado ao público infantil, infanto-juvenil, peças maravilhosas que são grandes sucessos de público e críticas, e até premiadas. Mas o teatro, nesse tempo de tecnologia, ele tem passado por muitas transformações. E essas transformações elas são tão incríveis, mas tão incríveis, que ela encanta não somente as crianças, ela encanta também aos adultos. Bom, chegamos ao final de mais uma conversa de coxia, e hoje falando sobre o teatro infantil. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi um prazer falar sobre esse assunto com vocês. Espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. Eu vou ficando por aqui, e para você muita paz, muita saúde e muito sucesso.